Foi Lost, né? La Casa de Papel. Lost? Não, acho que foi Lost. Foi Lost. Foi Lost. Foi Lost. Mas porque Lost e House. São as duas. House. A gente amava. House, a gente morava no primeiro apartamento ainda. É mesmo? Sim. House a gente morava no primeiro apartamento. Na casa 1. Na casa 1. A gente tinha casa 1, casa 2, casa 3. Por isso que eu falei, primeira vez que a gente morou junto, segunda vez que a gente morou, porque a gente foi fazendo upgrades. Casa 1, casa 2, casa 3. E o nível de complexidade sempre aumentava. Mas é porque não... E assim, óbvio, né? Hoje a gente está tentando livrar um pouquinho de tempo nos finais de semana, porque tem isso, tem a rotina do consultório, tanto a minha quanto a dele. Eu entro um pouco mais cedo no consultório, eu entro às 9, no máximo às 10 no consultório, porque já estou atendendo. Sai mais cedo, né? Porque eu tenho que sair mais cedo, coisas, porque eu tenho que dar janta para as crianças, tal, né? Tem que estar em casa quando a Clara também chega da escola, eu vejo a Duda antes dela ir para a faculdade, deixo tudo organizado. Então eu tenho que sair do consultório no máximo às 7 horas da noite. Então eu começo às 9. E aí ele entra um pouco mais tarde. Mas nos finais... E a gente ainda tem as aulas que às vezes a gente dá durante a semana, ou ele ou eu, e a gente tem que negociar. Hoje eu vou dar aula, então você vem para casa. E assim, a gente vai e a gente tem as aulas de final de semana. Ele é professor de pós-graduação, eu sou professora de pós-graduação. Eu tenho congresso, Interligas ainda. Exato. Lembra do Interligas da camiseta? Tá com 40 mil alunos. Caramba, 40 Só que a gente já chegou num ponto de trabalhar assim, 50 finais de semana no ano. Exatamente. E não dá para voltar, né, Vilela? Porque senão a gente volta para trás. E aí hoje a gente tá tirando um pouco a mão e também negociando. Um final de semana eu trabalho, no outro você trabalha e a gente fica juntos em um. E a gente tem nada que vocês fazem que dá para outras pessoas fazerem. Isso que é o problema, né? Tipo... Não dá aula. Então. Não dá. Como que a gente faz isso? Consultório é nosso. Assim, hoje a gente tem equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe no consultório, eu tenho uma equipe de 2 nutricionistas, ele tem uma equipe de um médico, uma nutricionista, além da nutricionista que atende na sala com ele atende com uma nutricionista em sala e ainda assim ele tem um profissional de educação física, um nutricionista e um outro médico que também atende com nutricionista em sala. Então, para que ele não sinta essa angústia de, mas eu não vou atender o paciente que está precisando, né? Então a gente, e para você ter uma ideia do nível de perfeccionismo do rapaz, este médico que é eu quero deixar claro, ele é um santo, Bernardo. Passou 7 anos com ele falava, só mais um pouquinho aí eu te libero para você fazer sozinho. Eu falava, não é possível, menino. A residência com o Paulo... a residência com o Paulo é de 7 anos. São assim, uma residência são 4 anos. O cara já tá aí há 7. Não, calma, você não está pronto. Mas calma, porque ele queria ter muita certeza que o paciente ia ter essa extensão através desse médico, que é o médico assistente, que está com a gente. Então, só que é toda uma construção que leva tempo. Leva tempo para a gente construir uma equipe, leva tempo para a gente conseguir tirar um pouco a mão. E quando a gente vê, se a gente deixar, a gente está nos sims mecânicos e fazendo tudo. E hoje até o Bernardo está precisando de um Bernardo. Não, o Bernardo está precisando do Bernardo hoje já. Mas eu acho que ele não vai encontrar. Caramba, a rotina é bem puxada. Assim, hoje muito menos do que já foi, né? Pra mim ainda nem tanto. Então, mas isso que eu ia perguntar. Não, amor, eu acho que tá mais pesado. A Roberta, ela tá fazendo... Bom, ela tem... Quantas empresas você já bateu, dona Xoxó? A gente tem 5 empresas. A Roberta cuida da holding. Ela é uma CEO, na verdade. Além de nutricionista. E aí hoje ela faz mestrado, tá terminando o mestrado dela. Fora, assim, sendo sincero, é ela que cuida das coisas da casa, do menor pro maior. Né? E uma das coisas que ela me falou quando a gente foi ver junto, você fala, você se preocupa com a medicina, que é o que você sabe fazer, e aqui deixa comigo. E ela realmente é muito competente. E a Roberta é aquela clássica pessoa que, quando você está precisando de alguma coisa, você tem que pedir para uma pessoa muito ocupada. Quando você encontra essa pessoa muito ocupada, né, e você dá mais coisa para ela, é a Roberta. E ela consegue fazer as coisas na hora. Encaixar no... Porque ela é muito organizada para fazer as coisas. A Roberta, ela cria um sistema eu entendi o que ela faz. Ela consegue criar uma sistemática que as coisas encaixem no dia dela. Tanto que você quer deixar ela louca, se atrasa alguma das coisas. Entendi. Que aí começa a atrasar todo. Porque daí não exatamente. Cascata, né? E assim, eu nunca conheci uma pessoa que trabalhasse como a Roberta. De verdade. Eu não... E para você ter uma ideia, eu não me vejo trabalhando tanto quanto a Roberta. Eu acho que perto da Roberta eu trabalho pouco. Porque... Tá difícil essa briga aí. Então, mas por quê? Porque eu trabalho muito focado em uma coisa.
Quando sai da medicina... E ela é muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que a intensidade do trabalho é a mesma. A única coisa que ele acho que está querendo dizer, eu faço várias coisas completamente diferentes. As coisas ele não tem nada que tira a atenção dele. Ele entra no consultório e faz. E ela tem uma habilidade de tomar decisões de coisas completamente diferentes, né? E momentaneamente. Então, por exemplo, vou te colocar uma coisa idiota. Né? Eu recebo por e-mail lá um contrato de uma proposta de trabalho. Tá? Eu não consigo, né? Por exemplo, eu tô, sei lá, eu tenho 10 minutos entre o próximo paciente, eu não consigo ler aquilo naquele momento e tomar uma decisão. Entendi. Eu não consigo olhar aquilo com clareza. Minha cabeça tá medicina. Não consigo. Não tem. Se você perguntar para mim, você quer carne moída com arroz ou feijão com bife? Eu não consigo decidir. Naquela hora minha cabeça ela tá medicina. Me pergunta de betalanina, creatina, resolvo, mas não me pergunta fora disso. A Roberta ela consegue olhar, já entender, ele quer isso, faz isso, é tanto. Em 30 segundos ela resolve. Eu não tenho essa habilidade. E eu admiro muito isso nela, porque ela consegue fazer com um pragmatismo, com uma... e não é frieza, mas ela consegue entender... É praticidade, eu acho, mas é... Né, que foi o que eu entendi com a Roberta. Até a forma que ela olha para as pessoas, que é uma diferença entre valor e significado. Então, o que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o trabalho para lidar com as pessoas? Né? Ela sabe muito bem para quem ela significa alguma coisa. E ela sabe muito bem para quem ela só tem um valor. Com as pessoas que tratam ela como valor, ela trata também como valor. E ela não se sente ofendida por conta disso. A diferença entre significar alguma coisa e o valor... Quando você não serve para nada mais na vida de alguém, você só tem significado, não é verdade? Uma pessoa que é querida para você. Uma pessoa que não precisa fazer nada, ela é querida para você. Sim, entendi. Se ela não tiver nada para te oferecer, ela ainda assim é uma pessoa que tem um significado na tua vida muito importante. O valor é porque você tem uma troca. E ele fala isso para mim. Óbvio que quem está de fora enxerga dessa forma, mas o que ele fala para mim é que eu sei exatamente quem são as pessoas que me olham com significado e as pessoas que me olham com algum valor. Entendi. E que ele fica impressionado por eu não me sentir ofendida quando me olham só pelo valor. O que você quer? Me fala o que você quer. Se eu puder fazer, eu vou fazer, senão a gente vai... E ela consegue tratar separado as pessoas que enxergam um significado na Roberta, onde ela significa uma coisa muito importante, ela consegue devolver na mesma moeda. As pessoas que enxergam nela o valor, ela consegue mostrar o valor dela sem se ofender e sem ofender outra pessoa. Isso é o que e ela não mistura essas coisas. Não é uma verdade absoluta. Não, isso é verdade. Você lida muito bem com as pessoas nesse sentido. E você lida bem ao ponto de você lidar melhor até pra mim. Então ela consegue enxergar quem está perto de mim, se essa pessoa enxerga em mim valor ou significado. Então às vezes ela para, Paulo, essa pessoa ela gosta de você assim. Então calma, essa pessoa não quis te ofender. Porque as pessoas às vezes elas cometem pequenos deslizes, né? E eu não fico puto, mas eu fico magoado. E ela percebe que eu carrego aquela dorzinha. Então ela vem, olha e fala, não, aqui você está errado. Essa pessoa ela gosta de você. Eu admiro isso também. Eu também fico magoado, eu também tenho dificuldade. Então, e ela consegue trazer, digerir pra mim e falar, calma, que isso daí não é pra você. Para de sentir o que você tá sentindo. Mas você sabe o que acontece? As pessoas, o que eu observo é que as pessoas... Eu tive que lidar com muitas pessoas, né? Antes de ser nutricionista, eu trabalhei como gestora em uma empresa. Então, eu tinha muitos funcionários, eu tinha que lidar com pessoas, com conflitos. Responsabilidade. E o mais difícil quando você é uma gerente, quando você trabalha com gestão de pessoas, quando você está num cargo de liderança numa multinacional, é que você precisa lidar justamente não com as competências da pessoa, ou as técnicas, ou os títulos que ela tem. Você precisa lidar com a personalidade da pessoa, com as expectativas da pessoa e com a personalidade daquela pessoa. E com a capacidade dela se relacionar com o outro. Só que é muito fácil o ser humano, ao se relacionar com o outro, colocar sempre primeiro o seu interesse. Claro. Mas não entender por que o outro tem também um interesse, sabe? Então, às vezes, a pessoa não está fazendo aquilo para te ofender, ou ela não está querendo te usar, ela não tá vindo para te ofender. Na verdade, ela tem uma necessidade não atendida e ela acredita que você pode solucionar. Isso não é para te ofender.
Foi a forma que ela conseguiu para se aproximar, ou a forma que ela conseguiu de pedir ajuda, né? De pedir um socorro. E entender que cada um tá tendo uma luta interna que você nem sabe. Não sabe, você não sabe nada sobre a vida das pessoas. Essa é uma verdade. Eu tenho percebido aqui, assim. E as pessoas estão cada vez mais intolerantes com as outras pessoas. Então, total. E óbvio, as pessoas. Primeiro. E porque as pessoas estão sempre ocupadas, as pessoas estão sempre correndo, as pessoas estão sempre sem tempo. Então, pô, sabe? É fácil você se ofender e falar, poxa, não percebeu? Não percebeu. Não percebeu. Ela está em outra sintonia, ela está... E isso e eu falo sempre para ele, a gente às vezes perde muito tempo se ofendendo. Total. Quando a gente podia transformar aquilo numa coisa sensacional. Eu tenho aprendido, minha mulher sabe disso, mas eu me ofendi e me chateava muito mais. E isso só faz mal para você. A pessoa não tá nem sabendo que você tá chateada, ofendida. Né? E ela já tem o não, então ela joga e vai. E eu... Uma das coisas que, sei lá... É um aprendizado disso e características de pessoas que já lidaram com coisas extremamente difíceis, né? E a Roberta me conta algumas histórias da vida dela que para mim, cara, eu não saberia lidar, né? Por outro lado, o fato de ser médico, você é treinado para quê? Você é treinado para atender a demanda. E às vezes não é só a demanda real, é a expectativa da demanda. E eu sempre me importei com isso à medida que eu entendia que a expectativa da demanda do meu paciente é um sofrimento. Então, às vezes, você ficar lá, você dá a mão pro seu paciente, você conversar com ele meia hora, né? É uma coisa banal, você vai dar uma injeção no joelho dele, né? Mas aquilo para ele acha que ele vai morrer, entendeu? E você acalmar ele. A vida dele não vai ser mais a mesma. Exatamente, né? E de repente, a Roberta, ela me traz uma clareza onde eu dizia assim, para todo mundo, para quem eu tinha significado e para quem eu só tinha valor. E o que eu comecei a entender? Eu comecei a não me chatear em falar não para as pessoas que eu simplesmente sou um número. E comecei a me preocupar em atender as pessoas para que eu tinha significado. Por quê? Porque quando você põe amor nas coisas que você faz, você espera ele de volta para você. Só que quem só te dá valor, Vilela, não devolve isso para você. Leva o seu. E não é só sobre trabalho, eu acho, sabe? Eu falo, às vezes você... fala os sims que você precisa, que você acha que você precisa falar, porque ele também tem uma dificuldade de achar que você está ofendendo ao dizer não, né? E não é uma frase super completa. As pessoas deveriam normalizar você dizer quer ir, não. Por que a gente tem que falar não? Porque e você tem que pensar numa desculpa ou mandar uma mentira, né? E o que eu percebi é que o Paulo passava pouco tempo com o pai dele, que ele ama. O Paulo passava pouco tempo com a mãe dele. A mãe dele morava em Marília. A gente estava aqui. Era impossível para o Paulo ir viajar para Marília. Eu falei, poxa, quanto tempo mais? Eu faço essa conta. E eu dou uma aula de gestão na pós-graduação que eu falo, façam uma conta muito simples. Quando a gente fala de gestão de tempo, gestão de agenda, faça uma conta muito simples. Quantos anos tem a sua mãe? Vamos considerar a longevidade. Quantos anos mais viveria a sua mãe? Quantos dias do mês você fica com a sua mãe? Por quanto tempo? A maior parte das respostas são: eu almoço com a minha mãe uma vez por mês e eu fico 3, 4 horas com ela. Eu falo, seria 4 dias por mês. 4 dias inteiros. Você passa 4 dias inteiros com ela, agora, 24 horas com ela. Agora, porque eles estão com o apartamento santo, a gente vai lá e a família a gente passa. Fica 4 dias. Não, você passava meses, às vezes, sem eu ver. E a maioria das pessoas vive dessa forma, né? E eu fico pensando, a minha mãe é a mulher que eu mais amo nessa vida. E eu vou falando sim para um monte de gente que eu não amo tanto como a minha mãe. E eu não posso almoçar com ela. Eu não posso almoçar com a minha mãe uma vez por semana. Se a minha mãe viver mais 40 anos e eu tiver 1 hora de almoço com ela uma vez por semana, eu vou viver o quê? Mais 24 dias com a minha mãe? Se eu contar 24 horas? Percebe? E eu comecei a fazer essas contas para ele, falar, a gente precisa trazer sua mãe para perto, sua mãe precisa morar... Sabe quando você desce do consultório, sobe outro elevador e tá com a sua mãe? Tem que ser assim, porque assim você vai ver sua mãe a hora que você quiser. A gente precisa conseguir estar mais com as crianças, porque a gente precisa criar memórias para as crianças. Não, meu pai e minha mãe trabalhavam muito, eles eram muito trabalhadores bem-sucedidos. E o que mais que a gente pôde deixar ali, sabe? E eu vi que a gente, por amar o que faz, e por aquilo, a gente, sim, tá bom, sim. A gente se viu num momento em que era muito sim para um monte de gente que a gente nem conhecia, sem perceber quantos nãos a gente estava dizendo. Vocês vêm almoçar aqui? A gente não pode. Vocês vão vir no aniversário? Não dá.
Quantos não? E esse não, como que a gente se sente mais confortável em dizer esse não? Percebe? Como que a gente fala não dá porque eu vou trabalhar? Que desculpa, perfeita? Exato. Ninguém mais questiona. Não dá porque eu vou trabalhar. É verdade. Quando você fala que vai trabalhar, ninguém te questiona. Se você fala, eu quero ficar com meu filho, fala, eu acho que ele não Ou quando gosta você de fala, mim. você pode vir trabalhar e você fala, eu vou declinar o convite porque eu vou passar a tarde com meu filho. Não soa tão natural para as pessoas quanto eu não posso ir porque eu trabalho nesse dia, sabe? E aí eu comecei a falar para ele, eu falei, a gente trabalhou com uma intensidade muito grande desde muito cedo, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos. E eu falo para ele, eu falei, eu comecei a trabalhar com meus 14 anos e trabalhar na intensidade que eu trabalhei porque eu não queria conhecer Veneza com 82 anos dormindo na gôndola, entendeu? Eu queria estar acordadona curtindo. Você entende? Eu queria estar acordadona curtindo a minha vida. Sabe, com vitalidade. Velocità, lembra do filme lá? Com vitalidade, sabe? Eu falo pra ele, a gente precisa fazer... E a gente ainda tá aprendendo isso, porque eu ainda tô num ritmo de trabalho que, assim, eu considero desumano. É surreal o ritmo de trabalho que eu tenho. Porque eu ainda tô fechando alguns ciclos da minha profissão, né? E falo pra ele, a gente precisa se programar para que a gente possa ter esse equilíbrio. Acho que é o mais difícil da vida para todo mundo hoje, que está vivendo hoje. Quando entrou a pandemia, isso piorou num grau, porque a gente estava no ambiente de trabalho o tempo inteiro. Abriu o computador, acabou, estamos trabalhando. E aí, que horas você fecha o computador? Né? Você almoça na frente do computador, você continua, e você vai, mas só mais um pouquinho, eu estou em casa mesmo, não vou ter que pegar trânsito, não vou pegar o carro. E foi assim. Então, foi bem preocupante, mas a nossa rotina hoje, eu acho que está começando a ficar uma rotina em que a gente consegue ficar mais tempo junto, né, amor? Porque eu faço essa conta também, quanto tempo eu tenho com ele. E a parte de lazer, como que vocês pensam isso? A gente tem que fazer uma viagem por ano, a gente vai dividir isso ao longo do ano, uma grande viagem? A gente passou 10 anos sem férias de uma semana, de um final de semana. A gente passou 10 anos sem passar um final de semana fora. Assim, com a minha mulher, é muito puxado. Mas assim, coisa de não ir até a Praia Grande, eu e ele. Vamos molhar o pé. Nada. No final de semana. No final de semana ainda tinha. Nesse período de construção foi assim, né? A gente saiu do nada e tinha... duas pós-graduações por mês. Ele fazia duas pós. Eu fazia uma no final de semana, a outra no final de semana, eu tinha 2 para descansar. Um deles eu dava plantão. Ou palestrava, ou aceitava fazer uma palestra. Então a gente passou muito tempo. E aí o que a gente combinou foi, bom, agora a gente consegue tirar pelo menos... E com o consultório a gente se preocupa porque a gente tem 19 profissionais no consultório, além do coworking de salas que a gente tem. Então, sair de férias também é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando de mais de 19 famílias que tem ali, sabe? Sim. Então, hoje a gente consegue tirar 15 dias de férias no ano e a gente faz uma viagem com as crianças. E detalhe, a gente só consegue tirar essas férias entre Natal e Ano Novo porque a gente consegue dizer não pro paciente, claro, Natal e Ano Novo, porque ele também não tá... mais ou menos também, tirando férias. Então já faz o quê? Mensagem no nosso telefone no Natal e Ano Novo. A gente trabalha à distância, não tem problema. Mas não tem problema. Se vocês precisarem, tá tudo certo. Mas é mais fácil responder um SMS em Portugal, é mais da hora. É mais gostoso isso. E aí o que a gente consegue fazer é no Natal pegar o avião e voar, e dia 5 de janeiro a gente tá de volta. Nossa. Então a gente vai dia 24 mesmo, pega o avião dia 24 para voltar geralmente dia 5. Aí agora a partir desse ano, depois